Hello, criançada! Titia voltou. O Vital, essa parte final aqui, né, que ele falou da repetição. E tem horas que a gente questiona até a questão da repetição, mas eu achei fantástico esse exemplo da música, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de dançar, que se repitam as notas ou a música. E apesar dessas informações serem trazidas já há muito tempo, muita gente realmente está começando a acessar há pouquíssimo tempo. Então, é sempre válido, né, voltar em algumas informações que, se para alguns já é muito batida, para outros é novidade, né? Cada um está num ponto do caminho. Gente, a sombra se dissolve na luz. Tem um texto do Vital que o título é A Terceira Dimensão se dissolve na luz. Não lembro nem de quando que é, mas tem. Vai se falar o quê? Pai amado, eu sei que todas as vezes que eu falo que eu não tenho muito o que dizer, o vídeo se estende aí, né? Durante 40 minutos, mas é tudo tão, como eu disse, né? Já foi dito tantas e tantas vezes. Nós estamos vendo as sombras sendo dissolvidas na luz. Não há escuridão que a luz de uma vela não possa quebrar. Um ponto de luz domina, a sombra não domina a luz. A luz domina as sombras. Essa é a conta, não tem outra. Na matemática do universo não tem outra. Né? O exemplo que ele deu, que a pessoa abre uma janela, né? A casa está iluminada. Se lá fora está escuro, a luz invade as sombras, não o contrário, invade entre aspas. Mas quando você põe o teu foco só na escuridão, é a escuridão que você vê, é a escuridão que você atrai e as coisas parecem cada vez mais e mais difíceis. Nunca em tempo algum nós estivemos diante de tanta exposição. Nunca em tempo algum nós estivemos diante de tanta luz. Tanta luz. Porque se a sujeira é exposta, é porque existe luz sobre ela, e não o contrário. Talvez seja isso que as pessoas não entendam direito. Nossa, não, as trevas estão ganhando, a gente só vê coisa ruim. Elas sempre estiveram aí. Este planeta era dominado pelas sombras, pelas trevas. E ninguém sabia. Aliás, né? Ninguém imaginava o tamanho do rombo, o tamanho do buraco. Porque a gente via, obviamente, que existia muita maldade, aquela coisa arada toda, blá, 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 blá. Mas ninguém imaginava como é que funcionava, o que era o sistema. Veja, ele trouxe uma informação aqui, é impressionante a sintonia das mensagens. De que a movimentação na retirada de espíritos no plano astral é impressionante. E essa semana eu conversei com uma pessoa que me trouxe exatamente a mesma informação. Do quanto o plano espiritual está sendo limpo. Praticamente vazio. Aí tem gente que vai falar, mas não falaram que o plano espiritual já estava limpo? Não. O que foi dito é que os cabeças tinham sido removidos, mas ainda, né, as curvinhas de rio ainda estão por lá. Aliás, um bocado de curva de rio também está aqui. Aliás, a gente nem sabe nessa altura do campeonato quem é curva de rio e quem não é. Quando a gente para pensar, não dá para saber. Por isso que o importante é o trabalho para dentro. Quem é ou quem não é, se fulano pertence a não sei quem, a não sei aonde, isso aí não vai fazer diferença para a tua ascensão nem para a minha. Para a minha ascensão vai fazer diferença o que eu sou. Se eu caminho na luz ou nas trevas.
se a minha vibração é elevada ou não. É óbvio, como já foi dito, centenas de milhares de centenas de milhões e bilhões e trilhões de vezes, impossível você manter tua vibração 100% do tempo elevada. Mas, quanto mais tempo você consegue manter, mel na chupeta, belezinha pura. Até porque você vai se acostumando. Tanto você vai se acostumando quando você começa a trabalhar as suas frequências, que eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Schumann. Quantas pessoas que me relatam assim, nossa, Márcia, quando a ressonância Schumann, né, está mais alta, eu me sinto tão bem. Quando ela cai, por quê? Porque essa pessoa já está, né, se elevando. E quando a ressonância Schumann sobe e acontece, né, vamos dizer, essa sintonia, tá tudo beleza. Quando a ressonância Schumann cai, a gente fala cai, mas ela volta, né, para o que sempre foi o normal dela, 7, né? Mas é impressionante o volume de pessoas que cada vez mais se sentem confortáveis, né? Quando a Schumann está vibrando no alto. Nós estamos já nos acostumando a essas vibrações. Ser positivo, meu povo, é um hábito também a ser desenvolvido. Porque tem gente que tem o hábito de só reclamar, o hábito de só olhar a coisa pelo prisma negativo, o hábito de ingratidão. Porque a pessoa que só sabe reclamar é uma pessoa, no fundo, ingrata. Ela não tem a sensibilidade de olhar para nada na vida dela do que ela possa ser grato. E sempre tem alguma coisa para ser grato, tá? Sempre. Sempre tem. Mas ela está acostumada. É lógico que existe também muita programação. Não discuto isso. Mas eu vou dizer aqui mais uma vez o que eu já disse tantas e tantas vezes. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar justificando as nossas atitudes pela manipulação. Nós sabemos da manipulação. É aquele papo, não sei nem se eu já falei em algum vídeo aqui, que eu vi um post que falava assim, nós somos marionetes do sistema. Aliás, todos são marionetes do sistema. Os despertos enxergam as cordas. Então a gente não pode ficar justificando, porque eu fui manipulado, Vai continuar sendo? Com tudo que você sabe? Então é questão de tomada de poder. Pegar uma peixeira e cortar logo essas cordinhas. Nós estamos na Matrix e não dá, neste momento, para viver fora dela. Mas é usar a Matrix a seu favor. Ou estar na Matrix de uma forma em que você não se envolva tanto. E é possível. Nós estamos cansados de saber que é. Tudo o que eles desejam é que as pessoas sintam medo. Tá aí, o Vital fez o texto, né? Na última quarta-feira. Medo nós temos daquilo que nós experienciamos. E ficou aquele registro. Isso para mim faz muito sentido. Nossa, eu tenho medo de passar fome. Porque em algum momento eu já passei. Numa outra vida. Aquilo marcou. Tenta identificar o teu medo. Né? Nossa, como ele disse, tenho medo de altura, tenho medo disso, tenho medo daquilo outro. Porque provavelmente você já experienciou isso. E repita para si mesmo. Eu aprendi a lição. Eu libero esse medo. Eu dou conta de tudo o que vier para mim. E ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Porque eu não vou pagar pelas escolhas dos outros. Mas eu vou arcar com as consequências das minhas ações. Quanto mais a gente percebe o movimento que está aí fora, mais nítido fica
que o sistema de fato está se autodestruindo, e eu diria que em tempo recorde. Eu, sinceramente, eu sempre acreditei que seria algo assim muito intenso, mas eu imaginei que levaria mais tempo. O negócio assim se acelerou nitidamente. Nitidamente. E por mais que tentem, né, nos empurrar informações, a gente sabe qual é a verdade, gente. Vocês sabem no coração de vocês qual é a verdade. Eu não estou dizendo a verdade absoluta, mas tem uma pontinha da verdade aí. A gente sabe que quem comanda tudo é Deus, que nada foge ao controle dele, nem mesmo tudo que aconteceu com o planeta Terra. É o que eu digo, se aconteceu, aconteceu com a autorização dele, senão, ó, stop. Num milionésimo de segundos ele teria colocado fim. Nós sabíamos, antes de virmos para a Terra, tudo o que aconteceria. E ainda assim viemos e sabíamos que chegaria este momento glorioso, em que a Terra finalmente atingiria um nível em que ela seria libertada. E concordo 100% com o Vital. Sozinha a humanidade não teria a menor condição de conseguir isso. Por quê, no meu entendimento? Por conta da manipulação. Se a humanidade não fosse manipulada, eu até acredito que ela conseguiria. Mas com o domínio das mentes, como eles fazem, não tem como, né, gente? Por isso que eu falo, tem muita gente boa, enganada, que nem imagina o que se passa. Então não dá para jogar todo mundo no balaio e dizer que ninguém presta. Não é assim que funciona. A gente apanha para chegar nessa conclusão, mas é verdade. É a mais pura verdade. Eles querem nos fazer acreditar, né, no contrário. Oxi. Eles querem nos fazer acreditar no contrário. Mas, como eu sempre digo, a essência humana é boa, é muito boa. Desapegue-se de tudo que não é da luz. Quer ir para a quinta? Então, tá aí uma ótima dica. Desapegue-se de tudo que não é da luz. O que não é da luz? Precisa dizer? Competição, ódio, raiva, desrespeito, essa sede de poder, ranço, raiva, inveja, mágoa, medo, culpa. Culpa. Ah, mas como que eu faço para trabalhar isso? Vocês já ouviram falar numa ferramenta chamada Ho'oponopono? Ah, não acredito. Não! Ho'oponopono, minha gente. Ho'oponopono para culpa, Ho'oponopono para o medo, Ho'oponopono para mágoa, Ho'oponopono para o ódio, Ho'oponopono para tudo, para mágoa de novo. Para tudo. Ho'oponopono para pessoinha. Ho'oponopono. Nossa, mas você só fala de Ho'oponopono. Eu falo porque eu confio, porque eu faço, porque eu obtenho resultados comigo e pelos resultados que eu obtenho das pessoas a quem eu indico, que eu atendo, ou mesmo pessoas que me pedem dicas, né? Peraí, gente. Rapaz, enganchou tudo aqui, peraí. Mas, menino. Desculpa aí estar raspando aí no microfone, mas faz parte aí. É uma ferramenta altamente eficiente para mim. Por isso que eu indico. Eu não indicaria uma coisa que eu não tivesse utilizado. E para tudo serve. Para absolutamente tudo. Então, assim, não sei do que eu tenho medo. Faz pro teu medo, né? É o que eu falei ali num vídeo. Não chama de teu. Um medo para chamar de teu. Não. Medo. Transmutar. Divindade, limpa em mim as memórias de dor.
que me fazem sentir esse medo. Limpa, transmuta, em pura luz, purifica. Vixe, não faltam petições aí que vocês possam fazer. Sinto muito, me perdoe, sou grata e te amo. Medo curado, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata e te amo. Não faltam. Ai. Gente, nós estamos na última encarnação em terceira dimensão neste planeta abençoado. Então, assim, não dá mais tempo de ficar nessa enrolação de resolver certas questões. Ninguém vai sair daqui perfeito. Mas o importante é que a gente saia melhorado e que a gente saia curado na maior parte das questões que nos afetam e que nos impedem muitas vezes de atingirmos vibrações mais elevadas condizentes com a quinta dimensão. Veja, você só ficar focado no medo não te ajuda em nada. Identificar o medo é de suma importância. É o que ele falou, não adianta jogar o medo para debaixo do tapete. Não vai resolver bulhufas. Identificar o medo, mas é preciso trabalhar. Eu sempre dou a sugestão do Ho'oponopono, mas existem muitas técnicas que ajudam nisso. Agora, há que se tomar uma decisão. Eu quero resolver esta questão. Eu não posso ficar prisioneira do medo ou da culpa, ou do que for, desses sentimentos aí, né, que acabam nos aprisionando. Agora, é preciso dar um passo. Ação. Ação. Sem isso, fica muito complicado. Seja a tua melhor versão. Intenção é tudo. A gente sempre fala da intenção. O que você faz lá no Ho'oponopono, né? Antes de começar as frases, você coloca a tua intenção. Intenção de curar o medo, intenção de curar um relacionamento, intenção de conseguir um emprego, intenção de se curar, né, de um problema de saúde. E aí a forma como você desenvolve o Ho'oponopono é tua. 108 vezes, tudo bem, 8 vezes, 9 vezes, 1 vez, 10 vezes, não importa. Importa que você faça e coloque a tua melhor intenção. Porque quando você tem a intenção no bem, é óbvio que você não vai seguir o caminho do mal. Isso é óbvio. A tua intenção é o bem. Maravilha. Não importa a intenção dos outros, importa a sua. Para você, importa a sua. Consciências, né, fechadas que ainda vão se abrir, por isso que certas coisas, né, estão acontecendo. Eu denomino essa turma de despertáveis. Eu falava muito disso antes, né? Os despertáveis, é essa turma que tá aí. Opa, peraí, tem coisa errada que não tá certa. Tem alguma coisa errada que não tá certa aqui, não. Sai em busca. Esse canal ganhou muitos inscritos despertáveis. Pessoas que estavam na busca, não sabiam do que e por algum motivo vieram, né, parar aqui e em outros canais que trazem, né, um trabalho de expansão de consciência. São os despertáveis e existem muitos ainda. E eu tenho certeza que essas pessoas vão fazer bom uso das informações que chegam. Vão utilizar todo esse apocalipse para ganhar consciência. Né? Apocalipse que nos fizeram acreditar que era o fim do mundo e como o próprio Vital disse aqui, o fim de um velho mundo, um mundo de manipulação, de escravidão, de subjugação, o início de um mundo, né, de uma era dourada, em todos os sentidos. As sombras estão sendo removidas, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas há que se olhar para isso e enxergar com os olhos da alma, principalmente. Porque pelos olhos, né, 3D, o que mostram para a gente é justamente o contrário. Mas é aquilo que eu digo, né, minha gente? O que a mídia nos mostra é só você observar o contrário. Faça o raciocínio contrário e você vai chegar mais próximo da verdade.
Um momento, por favor. Gente, veja, quando ele fala da questão da manipulação, né? E dos tempos em que este planeta foi dominado pelas sombras, é só olhar a história da humanidade, minha gente. Os absurdos, as coisas horrorosas, né? Períodos assim de pura selvageria que os seres humanos eram capazes de cometer. Aliás, ainda existem locais onde a mulher é apedrejada até hoje, não é? E outras cocitas mais. Não vou aqui ficar falando disso porque não é esse o foco. O que eu quero dizer é, nós tivemos um período tenebroso na história da humanidade. A própria Inquisição, como ele disse, e tantas outras situações que talvez a gente nem saiba. Mas houve evolução. É óbvio que houve. Se nós não tivéssemos evoluído, esse planeta já tinha virado purpurina, como eu já disse. E aquelas estrelinhas da minha época de criança, que era uma graça. Aquilo ali deixava aqueles trabalhos. A gente ia fazer trabalhos de escola, ia fazer aquelas capinhas, enchia daquelas estrelinhas. Eu adorava ir na papelaria. Aliás, eu adoro papelaria. Eu ia na papelaria buscar aquelas estrelinhas, ia feliz da vida. Tempo bom. Mas o tempo de hoje também é um tempo bom, né? Isso aqui já teria virado farelo cósmico. Não virou por quê? Porque existe um propósito para isso aqui, um plano. Este é um dos planetas, vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai discordar, mas eu digo porque eu digo o que eu sinto. Este é um dos planetas mais importantes do universo. Eu não tenho dúvidas, eu não estou dizendo isso com arrogância ou orgulho, é porque eu sei que é. Se ele não fosse, não haveria tanta disputa. Ninguém disputa o que não tem valor. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Para quem adora menosprezar a humanidade, sinto dizer, tu vai ter que engolir muita coisa. Vai. Até porque eu não entendo seres humanos que falam mal de seres humanos, mas tudo bem, cada um, não tem nada a ver com isso. A humanidade sozinha não se libertaria, já falei. Um aspecto aqui importante. Dentro de toda essa exposição, de todos esses horrores que estão aí, que muita gente adora ficar, né, se contaminando nisso, aí está uma oportunidade de se trabalhar o medo. Por isso que eu falo, gente, tudo tem um propósito. E se a gente usar a inteligência, a gente extrai algo de bom e utiliza aquilo para a nossa evolução. Então, todas essas questões que estão sendo trabalhadas, e tem gente que adora jogar lenha na fogueira e fazer as pessoas sentirem mais medo, é uma excelente oportunidade para você, por exemplo, desenvolver o teu filtro do que vale e do que não vale a pena. E olhar para os teus medos. Por que eu tenho medo disso? Se a gente utilizar essa linha de pensamento do Vital, de que o nosso medo advém de questões que nós já vivemos, eu acho que é um bom início. E fazer o que eu disse lá no começo, né? Eu dou conta. Eu te reconheço, medo, mas digamos assim que a nossa parceria chega aqui. Você me foi útil até determinado ponto, a partir de agora eu te libero. Eu tomo posse de mim e vamos em frente, enfrentando o que precisa ser enfrentado. O que você ama ou você nega, chega até você. Isso é a lei da atração. Por quê? Porque é onde você coloca a tua energia, né, gente? Então não adianta, onde você coloca... Por isso que eu falo tanto, eu sou até... né, para que vocês tomem cuidado com os conteúdos que vocês absorvem, os conteúdos que vocês acessam, porque a tua energia está nisso. A tua vibração
É o sinalzinho que o universo recebe para te mandar mais do mesmo. Então, se a tua vibração está no negativo, na guerra, no ódio, na briga, na disputa, eu sinto dizer, mas é isso que você está atraindo para o seu cotidiano. Pô, minha vida tá uma droga, então começa a observar o que você está emitindo para o universo. E como eu disse, para de reclamar um pouco, começa a agradecer, muda um pouco essa chave, faz um exame de consciência. Não é possível, como eu disse, não é possível que não haja uma única questão, uma única coisinha pela qual você possa ser grato. Eu me recuso a acreditar nisso. As almas que não vão ascensionar não vão passar por certas situações que os que vão ascensionar passarão. Isso é profundo. Veja o exemplo da formatura, né? Aquele que já concluiu o seu curso ainda vai ter trabalho, né? De programar e tudo mais a sua formatura. O outro não, já está de férias. Bye bye, honey. Né? Uber cósmico e ó, planetinha de terceira dimensão. Ou Sol central. Vai depender aí, né, do nível em que ele se encontra. Então, ao invés da gente ficar reclamando, né? Gente, vamos lá. Cansado todo mundo está. Todo mundo está cansado. Só que adianta reclamar? Chutar o balde? Não. Não vai resolver. Veja, a gente chegou tão longe. A gente está quase no finalzinho da travessia, daquela ponte. A gente já vê ali no horizonte. Vale a pena, meu povo. E mais, nós não estamos sós. Mesmo que estivéssemos, mas nós não estamos. Tem uma turma, uma galera fazendo essa travessia. E o bacana é justamente isso, porque um acaba apoiando o outro. Quando um está meio desanimadinho, o outro vai lá e dá uma força, dali a pouco aquele que deu a força está meio desanimadinho, aquele que recebeu vai lá e dá... Essa troca de afeto, de apoio, de acolhimento, de respeito, de compaixão, de amor, é fantástica. Isso nos alimenta. E a gente vai dando um passinho de cada vez. Uma maratona se faz passo a passo. Ninguém sai da linha de largada e já chega, né? Já cruza a linha de chegada. Não. Há todo um percurso. Cansativo, por sinal. Eu gostava de dar o exemplo da própria São Silvestre, né? A subida da Brigadeiro, né? Para quem conhece São Paulo, mora em São Paulo, sabe o que é aquela subidinha da Brigadeiro? Minha Nossa Senhora, da Estafa, Cruzes. A pessoa subir aquilo ali caminhando já é um desgaste. Imagina subir correndo e mais, subir correndo depois de já ter percorrido não sei quantos quilômetros da cidade. Não, realmente, isso aí não é para mim não, tô fora. Mas, terminou a Brigadeiro, virou na Paulista, o cara já vê a faixa, né? A fita lá da linha de chegada. Ele não saiu da largada para a chegada num piscar de olhos. Nós também não. E a nossa largada, ó, sabe lá Deus quantos milhares de anos. Esse cálculozinho básico do Vital aqui, né? No mínimo 50 mil anos encarnado. Aqui, né? Fazendo, lógico, uma média. Há quantos anos nós estamos aqui, minha gente? Não é incrível a gente pensar dessa forma? Nossa, eu acho isso extraordinário. Embora de vez em quando dá uns chute. Ai, Vital, Vital, estamos aqui a trabalho, né? Se há algo que se deve fazer é porque é necessário e é verdade. Nós estamos a trabalho, existe um comando maior, nós temos um comandante, né? Um deles, que eu costumo dizer, que é o Arcanjo Miguel. Eu me coloco como um soldado do exército de São Miguel Arcanjo.
que tem nos sustentado, nos protegido, né? Toda ajuda que nós recebemos aí dos irmãos galácticos, do plano espiritual, desses seres mais elevados, também se dá por merecimento, tá, gente? Por isso que a gente não pode ficar se depreciando, não. Nós fizemos por merecer, nós viemos aqui a trabalho e nós estamos cumprindo, dentro de um sistema de manipulação, nós estamos cumprindo aquilo que nos foi delegado. E eu tenho certeza que certas questões, elas são consideradas dentro do processo de forma a atenuar aquilo que se conhece por karma. Porque o que vale é a intenção. Por isso, tenha sempre a intenção no bem. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Trabalhe pela tua melhoria. Todo o resto, com certeza, será acrescentado. Estamos nos minutos finais da grande batalha da velha terra. Estamos no limiar de um novo dia, que eu não tenho a menor dúvida. Está bem diante dos nossos olhos. Quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas principalmente alma de sentir, capta muito bem tanto as palavras do Vital como as minhas e de outros trabalhadores que realizam um trabalho, como eu disse, de levar esclarecimento e colaborar na expansão de consciência e principalmente fazer as pessoas entenderem que elas são o próprio poder. E dentro delas habita um Deus, não aquele distante, o seu eu superior. Nós somos fractais de versões elevadas. Nós somos muito mais valiosos do que nós podemos imaginar. Então que a gente comece a se conscientizar disso, porque a nossa luz também está em trabalho para dissolver as nossas sombras. É um trabalho árduo? É. Mas, no final das contas, vale a pena. Tá bom, minha gente? Áudio do Vital, comentários do áudio do Vital aqui. Amanhã vocês terão mais um conteúdo. Eu desejo um excelente final de semana a todos vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Vital, mais uma vez, gratidão pela tua disponibilidade. Um grande abraço de luz, meu querido, e a todos vocês um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.